sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos seguir falando sobre essa questão da metafísica. A metafísica que ela traz para nós uma série de ramificações, uma série de desdobramentos, até mesmo para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento a respeito do assunto, que ele é, de fato, complexo em alguns pontos. Então ele faz retomada de alguns conteúdos, ele faz a associação com outros pontos da filosofia, e a gente precisa entender que a metafísica ela vem trazer um outro olhar para a filosofia. Então aqui nós podemos ter a seguinte compreensão, já que nós vamos ter retomada de alguns elementos, de alguns pontos de matéria que nós já discutimos, que a gente já conversou, que é comum desde o primeiro, segundo ano do médio. Então a gente entende que eu tenho que ter esse outro olhar. Nós vamos ter as teorias, bases que nós estudamos nos anos anteriores, e vem a metafísica para fazer essa associação e mostrar que aquele assunto ele não se esgota ali. Então eu tenho uma possibilidade de seguir e ter um outro olhar. Para isso a gente tem a metafísica medieval. E o que a metafísica medieval ela vem resgatar para nós? Ela vem resgatar a questão referente à patrística e à escolástica, tá? Mas como? Então eu vou ter esse resgate da discussão entre razão e fé. E como que vai ser esse resgate dessa discussão que ela é tão conflitante? Bom, eu vou ter de um lado as teses bíblicas, e em contraponto eu vou ter todas as teorias filosóficas da antiguidade, tá? Então eu tenho dois polos opostos, a questão da razão e a questão da fé. Então eu vou ter teorias filosóficas e teses bíblicas, teses religiosas. E qual é o aspecto que eu preciso entender? Bom, qual é a discussão básica em torno de razão e fé? Eu preciso ter essa separação, ter esse distanciamento, porque eu não posso continuar justificando as minhas ações, as ações que acontecem no meio social em detrimento da fé. Por quê? Quando a gente está lá no início da filosofia, que a gente está vendo a questão da cosmologia, dos filósofos pré-socráticos, o que é que nós percebemos? Nós percebemos a primeira separação do senso comum do mitológico para o filosófico. Quando então nós temos essa separação e a sociedade vai caminhando buscando respostas mais racionais, mais filosóficas. Quando a gente chega na Idade Média, a gente tem esse retorno às ideias pautadas na questão mitológica, no senso comum. Então a gente volta a justificar tudo o que acontecia em sociedade em detrimento das teses bíblicas, das teses religiosas. Então a gente volta à questão do mito. Então no primeiro momento eu queria me desvincular porque eu entendia que a sociedade ela precisava ter um olhar mais atento à questão do conhecimento científico, então eu não podia ficar tanto presa à questão mitológica, não podia ficar preso à questão do senso comum. Vêm os primeiros pensadores da Grécia Antiga, os pré-socráticos, eles conseguem fazer essa ruptura do mítico para o filosófico, então a sociedade começa a caminhar na busca por esse conhecimento. Aí chega a Idade Média e volta tudo. Aí a sociedade começa outra vez a justificar todas as questões que aconteciam por influência do sagrado do divino. E a gente sabe que nós não podemos justificar tudo usando aquela expressão mais básica, mais clichê, porque Deus quis, porque foi assim. Não, porque a gente sabe que tem coisas que elas acontecem exatamente em razão da nossa capacidade de racionalizar. Então nós temos essa capacidade, nós já falamos que nós somos seres
voltados para o bem exatamente por essa capacidade de racionalizar. Então, se a gente consegue racionalizar, nós temos discernimento do que é certo e errado, e nós temos esse embasamento dos elementos éticos e morais. Então, a gente faz porque a gente quer, até porque nós temos a questão do livre-arbítrio. Então, nós tomamos decisões racionais, porque nós sabemos fazer esse discernimento, sabemos fazer esse contraponto, e sabendo disso a gente joga a culpa dos nossos atos na questão religiosa. Então, isso não funciona mais. Então, pessoas de dentro da igreja perceberam que eu não posso usar o sagrado, eu não posso usar a religião, eu não posso usar as crenças para justificar algo que eu mesmo fiz. E isso começa na patrística, com Santo Agostinho, quando tem essa ruptura entre Estado e Igreja, porque eu preciso desses elementos, mas eu preciso desses elementos em separado. Não dá para eu continuar buscando esse desenvolvimento, buscando esse crescimento, se eu ainda continuo fundamentando, pautando as minhas ações nas questões divinas. Posteriormente, quando nós entramos no período da escolástica, vem Tomás de Aquino, ele dá seguimento a todas essas ideias básicas propostas por Agostinho, porque eles, dentro da igreja, eles percebem esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Não dá pra gente pautar as nossas ações que nós mesmos escolhemos, nós mesmos pontuando em razão do nosso livre-arbítrio no divino. Mas o que eu preciso perceber na questão da escolástica? A existência racional de Deus. Então eu sei que vão ter as minhas ações, eu tenho as minhas ações. E eu tenho que ter responsabilidade pelas minhas ações. E outra coisa, dentro dessa visão da escolástica, já que nós estamos buscando uma explicação racional para a existência de Deus, tem um aspecto que facilita muito quando a gente precisa compreender isso. Então, tem fatos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós explicamos de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem racional. Então, aconteceu por essa e essa razão. É claro, é nítido, e todo mundo consegue ter essa assimilação, consegue ter essa compreensão de que aquele fato, ele decorreu daquela maneira por essas e essas ações. Porém, tem algumas circunstâncias que acontecem em sociedade que ninguém consegue explicar. E eu não consigo uma explicação dentro da filosofia, não consigo uma explicação dentro da ciência, sejam elas exatas, as ciências biológicas, nós não temos. E ainda assim, aquilo aconteceu e aquilo ali tem um fundamento forte, mas a gente não conhece, a gente não entende, porque está além da nossa capacidade. E como nós somos seres que nós buscamos sempre resposta, nós esperamos sempre que isso aconteça. Por mais que seja uma resposta sutil, por mais que seja uma resposta paliativa, mas a gente tem um retorno. E é isso que acontece, porque tem coisa que ninguém vai explicar. A gente não vai ter uma explicação lógica, a gente não vai ter uma explicação racional. E ainda assim aquilo acontece, aquilo é real. E é esse o papel da escolástica nessa metafísica medieval. E dentro da metafísica medieval, de novo nós voltamos ao pensamento aristotélico. Por quê? Nesse período, então a filosofia surge na Grécia. A Grécia ela está ali na Europa, então tudo ficava centralizado naquele meio. Restante não tinha acesso direto, acesso completo ao que estava acontecendo. E como que isso começa a ser difundido para o restante da humanidade? Pelos primeiros filósofos árabes. Então ele tem acesso aos escritos aristotélicos, aos ensaios aristotélicos, ao que estava acontecendo ali naquele meio.
eles começam a fazer essa transcrição, a fazer essa tradução, e mediante elementos que nós já temos um conhecimento, que são a retórica e a dialética, isso começa a ser propagado. E é nesse momento que nós iniciamos uma discussão a respeito dos querelas dos universais. O que é isso? Antes, quando a gente estava falando da metafísica aristotélica, nós trabalhamos com categorias e causas. Aqui na metafísica medieval nós buscamos resposta, porque nós estamos lidando com o sagrado. Então eu preciso de uma resposta para aquilo que está acontecendo no meu entorno. E nós vamos ter algumas possibilidades de chegar a essas respostas. Então, primeiro nós vamos ter a resposta nominalista. O que é essa resposta nominalista? Significa que as substâncias, as coisas, elas são únicas, elas são singulares. Então, cada palavra, cada coisa significa algo que é muito único, que é muito particular. Contraponto a essa resposta nominalista, nós vamos ter a resposta realista. O que seria essa resposta realista? A resposta realista, ela vem dizer que, embora eu tenha substâncias que elas apresentam singularidade, na essência, todas as coisas têm uma origem única. Então nós, indivíduos, seres humanos, somos únicos e temos as nossas particularidades. Porém, a nossa essência, a nossa formação, ela é única. Todos nós somos compostos de substâncias químicas, substâncias biológicas que todo o corpo humano tem. Então, a nossa essência, a nossa formação, criação é única, embora sejamos pessoas particularizadas, pessoas individualistas nesse aspecto de ninguém ser igual a ninguém, embora a gente saiba que a nossa essência, a nossa formação, ela decorre de uma única de uma única coisa, porque a nossa formação, a criação do ser humano, ela segue a mesma base, a mesma essência. Depois, nós vamos ter a resposta conceitualista. O que significa essa resposta conceitualista? Significa que cada palavra, cada coisa, ela vai ter uma associação. Embora lá na resposta nominalista, cada coisa, ela é única, as palavras, elas servem para que a gente possa fazer associações e assim deixar tudo mais similar, tudo mais familiar. Depois, nós vamos ter a resposta tomista. O que é a resposta tomista? Está ligada exatamente à questão de discussão da escolástica. Então, nós vamos ter o intelecto humano e a razão divina, a influência divina. Então, de um lado, nós vamos ter o racional, do outro lado, nós vamos ter o divino, que é exatamente aquela questão de que algumas coisas nós temos respostas racionais, para outras, a gente não consegue uma explicação lógica, uma explicação objetiva. A gente simplesmente sabe que aquilo aconteceu e a gente acredita veementemente naquilo. Por fim, nós vamos ter a resposta terminalista. O que é a resposta terminalista? A resposta terminalista nada mais é do que os silogismos, a lógica aristotélica. Por exemplo, se nós pegarmos o fato de que todo homem é racional, Sócrates é racional, logo Sócrates é homem. Então a resposta terminalista, que traz esse silogismo, está fazendo uma dedução lógica por associação. Então eu tenho um fato que me leva a outro e me permite chegar a uma conclusão. Então, para lembrar da resposta terminalista, é só nós lembrarmos da questão dos silogismos da lógica aristotélica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?